Maravilha, vamos lá. Voltando aqui para o nosso e-book, continuar de onde nós paramos na aula anterior, tá? Glória a Jesus. A base etimológica desta distinção começa no vocabulário hebraico do pecado. O termo mais frequente do Antigo Testamento, shatar, verbo que aparece mais de 200 vezes, significa literalmente errar o alvo. A mesma imagem usada em Juízes, em Shoftim, capítulo 20, versículo 16, para descrever os benjamitas canhotos que atiravam pedras com funda, sem errar, certo? Sem errar. Então, a imagem, quando você lê shatar no hebraico, a imagem que se tem é a mesma usada nesse texto de Juízes 20, versículo 16, que descreve a habilidade dos benjamitas, que são canhotos, para de atirarem pedras com fundas sem errar, tá? Chatar, não errar o alvo. Então, o contrário disso é chatar, pecado, errar o alvo. Então, esse conceito de errar o alvo para o pecado não nasce dentro do greco-romanismo. Não é uma origem do grego. É uma realidade do hebraico, irmão. Então, desde o começo, pecado, chatar, vem do hebraico, que significa justamente errar o alvo, tá? Olha que aparece mais de 200 vezes a palavra chatar, que fala sobre errar o alvo, pecado. Então, basicamente, de forma estrutural, pecado é errar o alvo. Essa é a nascente do significado da palavra pecado, certo? Mas não basta saber apenas o que significa a palavra pecado, mas o que é o pecado na prática, tá? O que é errar o alvo na prática? O que significa errar o alvo? Qual é o meu alvo? Qual é o meu foco, o meu objetivo? E que se eu errar esse objetivo, eu estou pecando, ok? O que Deus colocou para mim como alvo, como objetivo, como foco, e quando eu erro esse foco, eu erro esse objetivo, eu peco contra Deus. Então, nós temos que saber o que é o pecado na prática, para nós podermos entender sobre a questão de sermos santos ou não, tá? Sermos santos ou não. Vamos lá, voltando aqui para o nosso e-book. Glória a Jesus. Um alvo errado, um alvo errado pressupõe um disparo, um ato, uma trajetória concreta lançada por um agente. Não descreve uma condição estática anterior ao disparo. Presta atenção. Aqui, esse conceito de chatar, errar o alvo, está responsabilizando o agente que tentou, por uma trajetória, acertar no alvo. Ele não está terceirizando a culpa. Não está colocando a culpa em Adão. Está colocando a culpa na pessoa. Entende? Então, quando eu falo que nasci com a natureza pecaminosa, desde Adão, estou falando que, ora, se eu nasci assim, é impossível acertar. É impossível que eu acerte o alvo, porque já nasci tendenciado, já nasci selecionado a errar, a não acertar o alvo. Já está em mim. O pecado já está em mim. E ele me domina. Então já nasci culpado. Não tem como. Só o fato de ter nascido já é pecado. Porque já nasci em pecado. Não tem como escapar disso. Entende? Então, isso significa chatar. Tá? É o que se conecta literalmente. Não é chatar, é o que se conecta literalmente à natureza pecaminosa. Esta doutrina chamada natureza pecaminosa ou pecado original. Certo? Vamos lá. Se a escritura quisesse comunicar que o ser humano nasce já em estado de erro consumado, teria linguagem própria para isso e não usaria sistematicamente um verbo de ação voluntária, entende? Então ele não está culpabilizando um terceiro, está dizendo que aquela pessoa que é culpada. Ela cometeu seu pecado, então cada um responda pelo seu próprio pecado. Você vê isso também no livro de Ezequiel. E Ezequiel, capítulo 18, vai falar sobre o pai que não paga pelo pecado do filho, o filho que não paga pelo pecado do pai, mas a alma que pecar, essa morrerá. A alma que pecar, essa morrerá. Glória a Jesus. Eu sei que existe aí um pensamento
teológicos sobre estarmos no lombo de Adão. Quando Adão peca, nós também pecamos juntos porque estávamos em Adão. A gente vai entender isso aí ao longo da nossa trajetória, do nosso estudo. Então prepara teu coração, que vai ser bênção para a sua vida, tá? Então, se de fato isso fosse verdade, ou seja, se a escritura quisesse comunicar que o ser humano nasce já em estado de erro consumado, teria linguagem própria para isso e não usaria sistematicamente um verbo de ação voluntária. O grego do Novo Testamento confirma este dado. Amartia deriva da mesma raiz semântica de errar o alvo, usada por Aristóteles na Poética para descrever o erro trágico do herói. Um ato, não uma essência. Um ato, não uma essência. Não é o que ele carregava, é um ato, é uma coisa que ele fez. Não é que ele carregava isso, ele fez isso. E quando ele errou, quando ele pecou, aí o pecado passou a ser parte essencial da sua alma, da sua persona, da sua pessoa. Ok? Glória a Jesus. Então, desde sempre, até no hebraico e no grego, é a mesma coisa. Trata de um ato, não de uma essência. Quando Paulo escreve em Romanos 3:23 que todos pecaram, o verbo está no aoristo, tempo verbal grego que descreve uma ação pontual completada, reforçando que se trata de atos cometidos, não de uma condição ontológica anterior ao próprio nascimento. Isso aqui é sério, viu, irmão? Isso aqui é sério, tá? Ok? Muito sério. Então, Paulo, em Romanos 3:23, quando fala todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus e carecem da glória de Deus, ele está falando de uma ação que a pessoa é a própria culpada, ela é responsável por aquilo que ela fez. Então, o tempo verbal, o verbo está no aoristo, que é um tempo verbal grego que descreve uma ação pontual completada. Tempo verbal grego que descreve uma ação pontual completada, reforçando que se trata de atos cometidos, não de uma condição ontológica anterior ao próprio nascimento. Não é que ela recebeu onde nasceu isso aí. Ela não nasceu com isso aí. Ela não nasceu condenada. Não, irmão. Não. Aleluia. Glória a Jesus. A gente vai entender mais coisa pela frente. É este o termo usado por Davi em Salmo 51:5, o texto mais citado por toda a tradição agostiniana para sustentar a doutrina do pecado original. Eis que em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu a minha mãe. Tá no hebraico. É indispensável examinar este versículo com todo o cuidado que sua centralidade exige, porque a leitura tradicional, a de que Davi estaria confessando que toda a humanidade nasce culpada desde a concepção, não é a única leitura filologicamente sustentável, tá? E sequer é a leitura mais natural dentro do contexto imediato do salmo. Então, essa não é a única forma de interpretar esse salmo, irmão. Tem que ver, analisar com maior respeito, com maior cuidado. Entende? Será que é isso que Davi está falando? Será que é isso que o texto está dizendo, decretando, afirmando, esclarecendo? Que todos nascem culpados. Nascem culpados, condenados. E aí? Bom, nós vamos continuar na nossa próxima aula a tratar desse assunto e avançando na compreensão sobre esse tema. Te encontro na próxima aula, no próximo vídeo. Paz!